Boa noite, amigos. Hoje nós vamos falar de um assunto que interessa a todo mundo, que é o móvel design, que todo mundo gosta de ter móvel bonito em casa. E nós vamos falar sobre a Living, que é uma referência de qualidade, com o Dr. Paulo César, que é o empresário que comanda a Living. Ô Paulo César, como é que entrou o mobiliário na sua vida? Eu comecei em 1990, eu vim para Recife, voltei para Recife e fui trabalhar na empresa da minha família, que era uma empresa que fazia móveis tubulares. Como era o nome? Era Móveis Rio. Era uma empresa daqui, a gente tinha uma venda nacional, vendia bastante para o Brasil inteiro. E ali eu comecei a minha experiência, em 1990. No ano 2000, eu decidi fazer uma pequena oficina para fazer um mobiliário de alto desempenho, de design, voltado para um público A. E foi dessa experiência que nasceu a Living Interiores em 2001. A loja Living nasceu dessa fábrica que a gente tinha, que começou a desenvolver produtos focados nessa coisa do mobiliário sob medida, de uma coisa mais diferenciada do que tinha no mercado naquela época. E como é que o senhor descobriu esses designs? A experiência da gente foi engraçada, porque no ano 2000, 2001, a indústria brasileira, de uma maneira geral, estava começando a investir em design. Era uma coisa nova. Então, começou a mudar a lógica de trazer móvel, copiar aquilo que vendia na Europa, e a gente passou a valorizar um design nacional. E a gente, em 2001, entrou com a Living exatamente dentro dessa proposta. A gente começou a buscar opções de design nacional que já existiam, empresas que estavam fabricando móveis, designers que estavam desenvolvendo produtos, e apostamos também em desenvolver um produto nosso. Nós temos uma indústria e a gente apostou em desenvolver mobiliário pernambucano. E essa coisa do mobiliário pernambucano tem muito a ver com o DNA da gente, né, com o DNA brasileiro e com o DNA de Recife, mas é uma coisa plural, vamos dizer assim. A gente procurou sempre ter uma visão mundial, nacional, e aplicar isso de uma maneira local, única, né, exclusiva. E nós temos bons designs de móveis aqui em Pernambuco? A cena de arquitetura de design em Pernambuco é muito rica, né? A cena cultural, de uma maneira geral, é muito rica, e a cena de arquitetura e design não podia ser diferente. Então, a gente sempre aproveitou muito disso, bebeu muito nessa fonte. Nós temos diversos escritórios daqui que sempre colaboraram com nossos produtos, até hoje. E isso funcionou muito bem, sempre funcionou muito bem. E uma coisa engraçada é o seguinte: ao longo desses 20 anos que a Living existe, a gente descobriu que as tendências de mobiliário que deram certo no Nordeste, elas acabaram dando certo no Brasil inteiro. O processo foi mais ou menos o contrário do que podia parecer, assim. Lá em 2001, esse mobiliário limpo, essa coisa mais leve, se vendia só no Nordeste. No resto do Brasil era uma referência de mobiliário mais colonial, aquele móvel mais pesado. E ao longo desses 20 anos, o que aconteceu foi que esse mobiliário que a gente sempre usou no Nordeste foi tomando conta do Brasil inteiro. E hoje, quando se fala em mobiliário de alto desempenho, essas referências desse mobiliário que a gente sempre usou aqui, elas estão presentes no Brasil todo. Doutor Paulo César, quando o senhor começou há 20 anos, muita gente morava em casa, mas os apartamentos eram muito maiores do que são hoje, né? Hoje, cada vez diminui mais a exceção daqueles A, né? Isso mudou também a filosofia da construção dos móveis? 100%, mudou demais. O mobiliário vem se adaptando, né? A gente que mexe com design diz que design nunca design sempre está, né? A gente está sempre em busca do que está acontecendo, das novidades, e a gente costuma dizer que o futuro sempre tem razão sobre esse aspecto. As pessoas mudam o jeito de viver, o jeito de morar, e o mobiliário ao longo do tempo vem se adaptando sempre com isso. Essa coisa dos espaços foi resolvida pela arquitetura, e aqui em Pernambuco de maneira magistral. Hoje em dia, o arquiteto consegue criar um espaço praticamente sob medida para cada estilo de viver. E
com essas habilidades, também com essas disponibilidades de materiais, de produtos que existem hoje no mercado, é possível, com menos metros quadrados, entregar muito conforto, muita qualidade de vida, um ambiente muito voltado para as atividades que aquela família ou aquelas pessoas gostam de fazer. Então, eu acho que a tecnologia e a arquitetura, elas conseguiram superar o problema da diminuição dos espaços. Mas, de repente, o homem ficou chateado com a mulher, porque falar em comida em casa só era a mulher que cuidava e recebia os elogios. Aí o homem resolveu virar também cozinheiro. Isso mudou radicalmente. Hoje muita gente quer a cozinha na sala, né, doutor Paulo? É verdade. É uma tendência muito grande. Os espaços todos de convivência familiar, os espaços voltados para essa união entre as pessoas receberem os amigos e unirem as famílias, isso está crescendo cada vez mais e o gourmet talvez seja a expressão mais forte desse movimento, né? O que a gente viu acontecer nos últimos anos é que cada vez mais as cozinhas estão tomando conta, essas cozinhas gourmet estão tomando conta das salas, das varandas, dos lugares de protagonismo mesmo da casa, que antigamente seria impensável fazer, né? Antigamente é um negócio de home theater, né? Todo mundo queria ter um home theater em casa. Hoje não, porque todo mundo vê pelo celular, né? Exatamente. A informação agora está no bolso, né? Antigamente a gente tinha que ter um espaço para as pessoas terem acesso aos filmes, à informação. Hoje em dia a informação está no bolso. O templo, né? O altar da casa, vamos dizer, o ponto principal da convivência da casa é a convivência familiar hoje. Esse eu acho que é a grande característica que já estava acontecendo um pouco tempo atrás e que a pandemia exacerbou, ela acelerou esse processo de busca de qualidade de vida em casa e isso está muito ligado a esses espaços de convivência familiar. Eu estou falando do gourmet, mas tem outras famílias que gostam de se reunir em torno do jogo de dominó e tal, e os espaços estão sempre sendo pensados no sentido de como funciona essa lógica de cada família, de cada casa, né? A Living cuida das crianças? Tem móveis específicos para as crianças? A Living tem alguns móveis específicos para as crianças e na linha do que a gente fabrica, a gente tem a possibilidade de customizar o produto no sentido de cores e detalhes de acabamento e tal, e isso se presta muito para o uso infantil. A gente tem, dentro da nossa gama de cores, bastante opções de paletas, inclusive cores que são mais voltadas para esse uso infantil. A gente não tem uma linha especificamente de mobiliário infantil, porque o nosso trabalho é mais de salas, não estamos muito dentro dos quartos, mas a gente tem essa opção de cores que atende um pouco o público infantil. Mas o cliente, quando chega lá, ele não quer priorizar o quarto de dormir, não? Ele passa ali boa parte do dia lá, né? É verdade. A gente trabalha, alguns produtos do que a gente fabrica, a gente atende quartos de dormir. Mas como a gente, por exemplo, o produto da gente é mais madeira ou laca, a gente trabalha com esse tipo de... O que é laca? Laca é um tipo de pintura que a gente aplica no mobiliário de marcenaria. É oriental, né? Exatamente, que a origem é oriental. São diversas camadas de produto, de tinta, na verdade. Hoje em dia não são mais só diversas camadas de tinta, tem outros produtos que a gente coloca que o intuito é deixar o produto totalmente revestido por aquele líquido. E aí o acabamento fica perfeito, como se você tivesse congelado um lago, né? Sem nenhum vento, sem nada. É mais ou menos isso que a laca, esse é o efeito que a laca procura dar. Além de ser esteticamente muito bonito, ele também tem uma característica de resistência muito grande, porque ela impermeabiliza 100% a madeira ou o substrato que você esteja usando, então não entra umidade, é um produto muito bacana. Esse tipo de mobiliário que a gente trabalha, a gente fabrica, a gente é especializado nisso, ele é bacana porque ele é muito versátil. Ele se presta bem para uma mesa de jantar, ele se presta bem também, a gente tem uma linha lá de móveis, mesas de cabeceira. Agora a gente desenvolveu em parceria com o escritório de arquitetura daqui uma cômoda bacana para quartos, disruptiva, maravilhosa, uma coisa muito interessante. Então a gente tem alguns produtos voltados para quarto, apesar desse não ser o nosso principal
foco, né, da Living. Mas quando um cliente chega lá, quem é que decide sobre os imóveis? É o homem ou a mulher? Hoje em dia essa decisão é muito compartilhada. Homens e mulheres dividem essa decisão. E brigam, às vezes, brigam. Compartilham e às vezes brigam. Uma quer de um jeito, ele quer do outro, né? Às vezes sim, às vezes não. Acontece sim. Quando existe qualquer... Não sei se briga, mas quando existe qualquer dúvida, quem decide sempre é a mulher, né? A gente sabe disso. Mas no meu segmento tem um negócio muito interessante, é o seguinte: o apoio do profissional de arquitetura é uma coisa muito interessante. O cliente não anda mais perdido procurando soluções pelo mercado. Hoje, normalmente, ele contrata um profissional de arquitetura que dá o suporte para ele e que faz com que todas as peças desse projeto, da casa dele, eles conversem, se comuniquem, se conectem. Não só na questão das cores, mas também dos acabamentos, revestimentos, mas também na questão das dimensões, do posicionamento. Eu acho assim, o apoio do arquiteto é fundamental para o projeto dar certo. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Paulo César sobre a Living. O senhor falou de uma coisa importante, que é a presença do arquiteto. Como eu tenho o privilégio de frequentar muitas casas, às vezes eu chego lá e, por curiosidade, pergunto: quem foi o arquiteto? Não, fui eu mesmo. Às vezes o resultado é catastrófico, né? Mas eu não preciso de arquiteto, não. O arquiteto sou eu. De arquiteto e médico e de doido, todo mundo tem um pouco, né? É verdade. Mas eu acho que essa foi uma grande evolução do mercado e isso está acontecendo de uma maneira muito satisfatória. Existiu hoje, eu acho que a gente pode dizer assim, que existiu uma verdadeira explosão no mercado de arquitetura de Pernambuco. Pernambuco é um estado muito interessante porque nós temos uma história muito grande de grandes arquitetos. Eu tenho medo de começar a listar aqui e cometer ser injusto com alguém, né? Mas vamos citar Bossói como o maior. Bossói, Janete, e aí tem muita gente já agora, muito arquiteto de altíssimo nível nacional, que é pernambucano, tá trabalhando em Pernambuco. E eu posso dizer assim, sem medo de errar, que a média da cena pernambucana de arquitetura é muito boa, é muito alta. Pernambuco é um estado em que tem muita riqueza cultural e isso gera muito repertório, né? Diversidade cultural, diversidade de pessoas, isso gera muito repertório e a arquitetura vive disso, né? De repertório, você tem muita coisa para oferecer, muitas soluções para oferecer. Então, isso gerou uma verdadeira explosão. Hoje eu posso dizer que talvez 95% das vendas do que a gente faz são acompanhadas por um profissional de arquitetura. O cliente tem um arquiteto lá que está dando uma assessoria para ele. E eu reputo a isso o índice de acerto tão grande do que a gente tem feito hoje. Eu reputo o nosso índice de acerto ao trabalho da cena de arquitetura pernambucana. E isso é que viabiliza a gente acertar tanto, né? Nós como loja, a gente consegue acertar porque existe uma consultoria de alto nível ajudando o cliente a fazer essa compra. Isso popularizou. Não é mais o imóvel grande, não é só o imóvel grande, é todo mundo. O imóvel pequeno, o primeiro imóvel, o casal que está começando a montar agora, ele já está contratando um profissional de arquitetura e isso ajuda muito, porque ao contrário do que pode parecer, isso barateia muito o processo de reforma e também entrega um resultado muito melhor. Essa coisa da casa sob medida que hoje os arquitetos conseguem fazer, sob medida para cada família, para cada momento e tal, essa é uma experiência muito bacana. Agora, na confecção dos seus móveis é fundamental a qualidade da madeira, né? Qual é a madeira boa para móvel? Hoje nós trabalhamos com MDF, que é uma madeira de manejo florestal e reflorestamento. Porque, conceitualmente, a gente acredita que não adianta, para a gente arrumar o ambiente da nossa casa, a gente não pode desarrumar o ambiente da casa de todos nós, que é o planeta. Então, a Living sempre se pautou por esse respeito muito grande ao meio ambiente.
Então, desde o começo lá atrás, quando ninguém falava disso, a gente sempre optou por escolhas de materiais ecologicamente corretos. Então, hoje, as madeiras que a gente usa são painéis de MDF. Algumas madeiras maciças a gente usa são sempre madeiras de reflorestamento ou reaproveitamento de madeira de manejo. Não trabalhamos com... As tintas que a gente trabalha são todas atóxicas, com baixo impacto no meio ambiente, não só para quando a gente está aplicando lá na fábrica, mas também para todos os resíduos que são gerados e tal. A gente tem um cuidado muito grande. E hoje isso acho que não é mais só da Living, ao longo do tempo isso passou a ser uma preocupação de todo mundo e a gente procura sempre privilegiar os materiais que são recicláveis, que têm um menor impacto de consumo de água, de consumo de recursos do meio ambiente. Há uma tendência hoje realmente pelo home office. E a Living está nesse setor? Estamos sim, a gente tem ampliado nossa linha no sentido do home office, é realmente uma tendência. A gente percebeu que a pandemia trouxe mais essa mudança para a gente, as pessoas estão passando mais tempo em casa, então a gente tem hoje algum mobiliário especialmente adaptado para o home office. E a gente está falando aqui, qual é o endereço da Living? O endereço da Living é na Avenida Conselheiro Aguiar 2252 e Avenida Conselheiro Aguiar 2230, são duas lojas. E o que é que tem num e tem no outro? É a mesma coisa? São lojas complementares. A gente costuma dizer que a mesma casa tem muitos tons. Você, às vezes, quer dar um foco maior numa área de conforto, na sua sala de estar, e quer fazer uma coisa mais design na sua sala de jantar ou vice-versa. E as nossas duas lojas procuram fazer essa complementariedade. Ô, doutor Paulo César, e realmente, com a pandemia, com as pessoas passaram a passar mais tempo em casa, muita gente resolveu dar uma modernizada nos móveis, não foi? Foi. Tem gente que passava horas, só fazia dormir. Acordava cedo, ia trabalhar, voltava no início da noite, só fazia mais dormir. E agora, 24 horas dentro de casa, ele quer a casa mais bonita, né? É verdade. Acelerou muito esse movimento de querer arrumar a casa, as pessoas passaram a ter esse olhar mais atento para a qualidade do que estava dentro de casa. Isso impactou o mercado da gente de maneira bem interessante. A gente não há nada a comemorar numa situação dessa que a gente passou, para ninguém, foi ruim para todos nós, mas os resultados que aconteceram, se alguns foram positivos, um deles foi esse, que as pessoas realmente despertaram para como é importante ter um ambiente dentro de casa equilibrado, com arquitetura bem organizada, com os móveis bem colocados. Isso ajuda muito na relação das famílias e na qualidade de vida. Muita gente passou até a segunda casa, seja em Gravatá, seja na praia, virou a primeira casa, né? E isso impactou no setor de imóveis? Impactou demais. A segunda moradia, a segunda casa, impactou demais o nosso segmento. A gente a Living tem uma linha bem focada em segunda moradia. A gente sabe que a segunda casa é o lugar lúdico, é onde a gente gosta de acumular todas as coisas que a gente tem prazer em fazer. Então, a gente desenvolveu uma linha bem específica de mobiliário para segundas moradias, não só de área externa, mas também de gourmet, móveis para guardar o vinho, mesas para poder fazer jantares de família. A gente tem um mobiliário bem voltado para essa segunda moradia e é muito gratificante a gente poder contribuir, construir um mobiliário voltado para esse momento de lazer das pessoas, onde as pessoas estão voltadas para relaxar, unir as famílias. Isso é uma coisa muito bacana. E essa segunda casa, em muitos casos, virou a primeira, né? Eu tenho amigos que passaram meses e meses na sua casa ou de Gravatá ou de Porto de Galinhas, né? Em muitos casos, para fugir da contaminação, virou primeira moradia. É verdade, tem muita gente que passou mais tempo morando na segunda casa do que na primeira casa. Isso também despertou esse interesse para deixar essa segunda casa perfeita, arrumada, né? Para poder viver nela, né? E o sucesso dos móveis da Living fez com que vocês ultrapassassem as fronteiras do estado? Hoje a gente prioritariamente foca Pernambuco e o Nordeste. A gente tem uma loja online que é da marca, que hoje está trabalhando
fora de Recife, prioritariamente a gente procura atender outros mercados, mas o foco principal da Living hoje ainda é o Recife e o estado de Pernambuco. E além do Recife, quais as outras cidades que têm muitos clientes? A gente vende muito no interior de Pernambuco. A gente sente que a busca por qualidade de vida e bem morar, né, que a gente chama, é uma coisa que vem crescendo muito em todos os lugares e no interior também muito. No interior com uma vantagem muito grande, porque existe a possibilidade de você ter grandes espaços, então isso ajuda, auxilia esse interesse, né, por uma casa bacana e tal. A gente vende muito em Caruaru, a gente vende muito no interior de Pernambuco, de uma maneira geral, a gente atende muito cliente. E Santa Cruz do Capibaribe é uma cidade com muita gente rica. Né? É impressionante a riqueza lá. E as pessoas de Santa Cruz do Capibaribe não querem sair de lá. Tem casas realmente, Caruaru também, não é? Já tem condomínios de luxo. Mas Santa Cruz do Capibaribe é uma cidade muito rica. É verdade. A gente vende muito para Santa Cruz do Capibaribe. São casas realmente diferenciadas, não só de tamanho, mas também realmente de qualidade. As pessoas têm investido muito em morar bem lá. E naquela região, de uma maneira geral, foi assustador o que aconteceu nos últimos 10 anos. Né? Não daria nem para, vamos dizer, não daria nem para... Há 10 anos atrás, se a gente dissesse o polo que virou lá de uma maneira geral, seria até, né, difícil de acreditar. E a gente aproveitou muito essa oportunidade. E graças a Deus, né, Paulo César, nessa crise que nós vivemos todos da pandemia, esse segmento de móveis design não sofreu muito, não. Sofreu menos, né? Realmente a gente passou alguns meses fechados, todas as lojas, mas quando voltou, houve realmente essa... Represado, né? Exatamente, o mercado estava represado e aí nós sofremos muito com falta de materiais, acho que todos os segmentos sofreram, né? Faltou muita matéria-prima, os prazos de entrega se dilataram muito, isso atrapalhou um pouco de alguma maneira, mas a nível dos volumes de venda, eu acho que eles, graças a Deus, e foi uma coisa muito positiva para o nosso segmento, os volumes de venda se mantiveram apesar da pandemia. Isso foi muito bom. Nós queremos agradecer ao Dr. Paulo César e dar os parabéns aí pelo sucesso da Living. Conselheiro Aguiar, qual é o número? 2252. E o outro? 2230. Eu acho que 2230 é melhor do que a outra. Nós queremos agradecer a ele e dar os parabéns pelo sucesso da Living. Forte abraço, até o próximo programa, se Deus quiser.